galera vascaína, aqui é o Eduardo Maiolo, esse é o canal Vascaíno Norte e Sul, falando aqui da cidade de Paracambi, no Rio de Janeiro, trazendo mais um vídeo nessa sexta-feira. Sextou, galera! Olha, sextou com uma bomba inédita aqui no Vasco da Gama. A gente vai falar dessa bomba, a gente vai falar de várias notícias aí relacionadas ao Vasco da Gama, mais movimentações jurídicas ocorrendo aí nos bastidores jurídicos do Vasco, SAF com a 777, vamos falar disso tudo. Mas antes de mais nada, peço a vocês o joinha, o like, peço que vocês se inscrevam no canal, também ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis que vocês puderem compartilhar para impulsionar o canal na plataforma do YouTube. Serei muito grato a vocês. São 12h30, gente. Estou fazendo vídeo correndo aqui para dar essa informação para vocês. Eu não ia fazer nada, mas devido a essa bomba que acabou de estourar, eu tenho que fazer esse vídeo aqui, eu tenho que reagir com vocês, tá? O Vasco já tem um novo técnico, anunciado nessa manhã, o português Pedro Emanuel. Não me perguntem quem é, porque eu não sei, cara. A foto dele tá aí, tá? Vocês podem ver. Pedro Emanuel é o novo técnico do Vasco da Gama, 51 anos, iniciou sua carreira em 2029 nas categorias de base do Porto, tá? Logo, logo ele foi efetivado como auxiliar técnico do técnico lá da época, que eu esqueci de anotar o nome de quem era. Enfim, aí depois ele foi para a Acadêmica de Portugal, para o Arouca, para o Apollon Limassol, do Chipre, o Estoril, do Porto, para o Al Tawaan. Aí depois ele andou pela Arábia Saudita toda, tá? Al Tawaan, Almeria, Al Ain, Al Nasser, Al Khaled e Al Faia, tá? Conquistou a Taça de Portugal na Acadêmica em 2011 e 2012, a Copa do Chipre pelo Limassol em 2015 e 2016, a Supercopa do Chipre pelo Limassol em 2016, Copa do Rei da Arábia pelo Al Tawaan em 2018 e 2019, melhor treinador da Arábia em 2018 e 2019 após a campanha histórica no Al Tawaan, tá? E o contrato do português aí vai até dezembro de 2027. Ele queria lá para o Al-Ettifaq, na verdade, né, também da Arábia Saudita, desistiu de assinar com o clube árabe para ser técnico do Vasco da Gama para o resto da temporada de 2026 até o final da temporada de 2027. Não tive informações aí de salários, de quanto ele vai ganhar. Mais tarde, talvez, ou amanhã, sei lá, talvez eu venha com um vídeo, né, dizendo o salário do técnico aí. Eu vou apurar esses fatos, que eu estou na correria, né? Ele que tem 461 jogos, 163 vitórias, 116 empates, 182 derrotas. Puta merda. 163 vitórias e 182 derrotas, cara. Aproveitamento de vitórias em vitórias de 35%. Média de pontos de 1,31, tá? Utiliza o 4-2-3-1 ou o 4-3-3, ou seja, ele pode botar ali 4-2 no meio campo, 3-1, ou então ele pode jogar ali no 4-3-3 com 3 no meio campo e 3 no ataque. E valoriza intensidade, transição rápida e disciplina tática. Meu Deus do céu. Notícia aí do Vene Casagrande, o Urubu, que sabe mais do Vasco do que a gente, né? Enfim, novo técnico do Vasco anunciado, cara. E eu pergunto para você, cara, Pedro Emanuel, eu não tô aqui criticando antes do tempo, se vai dar certo, se vai dar errado, eu não sei, cara. Mas a gente já teve o Álvaro Pacheco aí, daquela vez, né? Depois que o Ramon Dias foi embora, o Vasco contratou esse português que ficou 6 partidas aqui, tomou uma porrada de 6-1 do Urubu, a goleada histórica, a pior goleada que o Vasco sofreu para eles, e meteu o pé depois disso daí. Cara, será
que não podia ter investido, cara, ali no Jorginho, cara, que conhece futebol brasileiro, que conhece o Vasco da Gama, que conhece as tradições do Vasco da Gama, que já jogou no Vasco da Gama. Porra, qual é a dificuldade disso? E de repente vai pagar menos que vai pagar para esse português aí. Ah, mas porra, o clube quer um técnico estrangeiro. Ah, vai tomar no rabo, cara, com o negócio de técnico estrangeiro. Quem falou que técnico estrangeiro é melhor dos que o daqui, cara? É a mesma esparrela que falam da seleção brasileira com aquele Carlos Ancelotti ali na seleção brasileira. Porra, aí você pega o Vanderlei Luxemburgo, você pega o Oswaldo de Oliveira falando, você pega lá aquele cara do São Paulo lá, Muricy Ramalho, falando. Porra, que a solução não é essa, cara. A solução é você convocar os jogadores certos. É parar de politicagem na CBF, né? De jogador, de empresário ser convocado, de políticos no comando da CBF exigindo que o Neymar seja convocado, por exemplo. É parar com esta merda e convocar uma seleção decente, cara. Não é técnico, o problema não é técnico. Não adianta você pagar 10 milhões de euros no Ancelotti que não vai resolver o problema, cara. É a mesma coisa o Vasco, cara. Pedro Emanuel, cara, a experiência do cara em alguns times pequenos de Portugal, tá? Do Campeonato Português, um time do Chipre, onde ele foi bem, e times ali da Arábia Saudita. Qual é a experiência desse cara, cara? Qual é a experiência desse cara? E ainda assim com mais derrota do que vitória. Olha, eu espero que dê certo, eu torço para que dê certo, eu espero que, sabe, eu não sei, cara, a gente está passando pela intervenção judicial, está travado, a gente entende, ou tenta entender, né? Uma vez que a justiça veio com a notícia ontem dizendo que isso não trava o Vasco, não trava as negociações e muito menos a venda. Mas a diretoria alega que não consegue contratar, não consegue negociar com ninguém porque não dá garantias jurídicas. O Vasco juridicamente hoje ele é duvidoso, então é a desculpa que se dá. Eu não sei se é mentira, se é verdade, mas vamos torcer para dar certo, né, cara? Já que o negócio está travado, faz o simples. Contrata o Jorginho, pelo menos até 2027, faz um 2027 não, até o final de 2026, faz um contrato com ele até o final do ano, cara, para ver como é que fica. Mas não, cara, é difícil, as coisas no Vasco eles complicam muitas coisas, meu Deus do céu, cara. Olha, o Hugo Moura rescindiu seu contrato, tá? A notícia de ontem aí, que eu tô trazendo para vocês só agora, ele vai para o Al-Fayha. Enquanto o técnico português está vindo da Arábia para cá, o Hugo Moura está fazendo o curso inverso, né? Vai para o Al-Fayha lá da Arábia Saudita, da Arábia Saudita. Parece que foi um pedido do técnico Carille, tá? Que está lá no clube árabe. Boa sorte para o Hugo Moura. Agora, o problema não é quem vai, né, cara? O problema é quem vem. O Hugo Moura ele foi importante em determinados momentos no Vasco. Em outros momentos ele foi desprezível, a gente teve vontade de matá-lo. Mas, enfim, desejo sorte aí para o Hugo Moura, que ele tenha sucesso na carreira dele. Atualização do imbróglio jurídico do Vasco da Gama. 777 pede ao TJRJ, ou seja, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que mantenha a intervenção judicial no Vasco SAF e rejeite o recurso lá, o agravo de instrumento que o Vasco lá implementou, tá? Protocolou uma manifestação no agravo de instrumento do Vasco. Pediu ao desembargador, César Felipe Cury, que negue o efeito suspensivo ao clube, mantendo a intervenção. Olha, eu vou dar uma opinião aqui sobre alguns youtubers que eu até admiro, que eu até sigo, tá? Dizendo que, porra, a gente não pediu transparência o tempo todo, a gente não pediu investigação, a gente não pediu que apurasse. Então, poxa, isso é até melhor para o investidor, porque a juíza falou que o Vasco não está travado. O interventor está ali para fiscalizar, mas o Vasco pode negociar, o Vasco pode ser vendido mesmo assim, né? Por que esse papo de que o Vasco não consegue negociar a venda, até porque isso não vai ser agora, vai para a Assembleia Geral, vai para a votação de sócios, isso não vai ser, isso não vai acontecer na janela, não é rápido assim. A gente entende que não é rápido assim, tá? A gente até entende, eu até entendo,
tá? Por que que o Vasco ele está parado? Por que que ele está paralisado para negociar, para resolver a venda da SAF com essa intervenção? A juíza falou que isso não trava o Vasco, tá? Que o interventor está ali de modo administrativo, ele está ali apenas para fiscalizar, tá? Ele não está ali para se meter no futebol, para se meter em negociações, nem nada disso, muito menos na venda do clube, tá? Só que o Marco Lamáquia, ele não quer investir nenhum dinheiro, porque assim, a ideia que se tem é que ele já ia investir alguma coisa no Vasco antes mesmo da venda ocorrer. Até porque só a reportagem dele falando, ele emitiu uma carta dizendo que já estava tudo acordado, só faltava assinar os contratos, né? O memorando de entendimento. Assim eu creio que se assinasse o memorando de entendimento, alguns aportes já iam começar a entrar dentro do Vasco da Gama. Porém, contudo, todavia, né, com essa incerteza jurídica, ele não quer dar um passo à frente, né? Aí a gente pergunta, por que o Marco Lamáquia ele não quer investir no Vasco, ele não quer assinar nada e quando tiver com essa intervenção jurídica? Será que ele quer fechar tudo com o Pedrinho e com a galera que está lá com o Pedrinho? Será que existe conflitos de interesse? Eu tô vendo os dois lados da moeda, tá? Eu estou vendo os dois lados da moeda. Será que existe conflito de interesses? Né? Eu só fecho se for com o Pedrinho ali no comando do Vasco da Gama. Se ele não tiver, eu não fecho. Tá estranho isso. Por outro lado, isso aí é um recado que eu dou para o Cerrado. Cerrado, a gente pediu investigação, a gente pediu transparência, mas não dessa maneira e não nesse momento. Diante de uma abertura de janela, de meio de ano, ou próximo da abertura de janela, com o time precisando contratar, com o time sem técnico. E outra, a quem interessa 777 entrando na justiça para afastar a diretoria administrativa do Vasco da Gama por causa de transparência, né, RJ? Aonde que a 777 está preocupada com o bem do Vasco e se está tendo transparência na administração do clube ou se não está? Aonde, cara? Ao meu ver, a 777 entrou com recurso por esse caminho porque era o caminho que ela tinha para afastar o Pedrinho e toda a diretoria dele. Porque se ela fosse entrar pelo método ali, reivindicando os poderes da SAF, a administração da SAF novamente, a justiça não ia dar. Se ela fosse por esse caminho, a justiça ia negar. Eles sabem disso. Então, eles foram por esse caminho da RJ, alegando gestão temerária, alegando o fato ali do Jean Davi, dizendo que tinha que pagar comissão ali para certas pessoas para poder entrar em campo, alegando falta de transparência, né? Eles foram por esse caminho, dizendo que a RJ estava em risco para eles poderem afastar a gestão administrativa lá da SAF, do Pedrinho, e para a SAF ficar na mão do interventor e para paralisar tudo, porque eles sabiam que paralisando tudo, que afastando a gestão administrativa, a venda ia estar travada. Eles não querem que o Vasco seja vendido. A gente quer transparência na venda, sim. A gente quer que venha tudo, a torcida, né? Tudo limpinho, tudo cristalino. Sim, a gente quer isso, tá? Agora, quem está fazendo essa intervenção, quem está entrando na justiça, também não vale porra nenhuma. E outra coisa, se a 777 faliu e está sob o controle da ECAP, que quer vender, que tem interesse de vender o Vasco para a Lamáquia, a quem interessa isso, então? Quem é que está por trás da 777 que pediu essa intervenção? Quem é? A ECAP que está por trás? Ela quer que o Vasco seja vendido, ela não quer ficar com futebol de time nenhum. Então, ao que interessa a ECAP afastar o Pedrinho? Então, são perguntas que se fazem aí, cara, que ficam sem resposta, né? Não é passar a mão na cabeça do Pedrinho e nem na gestão dele. Ninguém está passando a mão na cabeça do Pedrinho aqui, não tem santo nessa história. Agora, que do lado da 777 ali, alguém está agindo nos bastidores, está agindo por trás, e que pertence à política do Vasco, isso com certeza, cara. Pessoas que retalharam com o Pedrinho, da Sempre Vasco,
pessoas da oposição, pessoas do Jorge Salgado, do Carlos Osório, né? Com certeza esse pessoal está por trás disso tudo aí, cara. Isso não me resta a menor dúvida. Talvez o Euriquinho, Roberto Monteiro, isso aí não me... Cara, eu vou dar um nome aos bois. E o seu Paulo Salomão, que estranhamente tirou o serviço do escritório dele jurídico do Vasco da Gama, tá? Que uma coisa, ele ser presidente do TRE e pedir renúncia como vice-presidente. Beleza, tá? Mas o escritório dele continuava ali prestando serviço ao clube. E de uma hora para outra, seu Paulo Salomão tirou os seus serviços jurídicos do Vasco da Gama. É esquisito, depois da bomba toda estourar, o cara meteu o pé, né? De uma hora para outra. Por que será? Por que será? Né, seu Paulo Salomão? Seu Paulo Salomão, que judicializou as eleições em 2020, né, para o Leveciano não assumir a presidência. Não sei se o Leveciano faria uma boa gestão, se ele ia cumprir metade do que prometeu. Não estou discutindo isso. O que eu estou discutindo é a maneira que se procedeu, né, para não deixar o cara assumir. Foi muito esquisito também, né, seu Paulo Salomão? Né? Porque a ganância pelo poder é tanta, cara, porque aqui o problema, o interesse todo, cara, não é o bem do Vasco, não. O interesse todo é a porra do poder que eles não querem perder. O interesse todo é o comando, é o controle do clube, porque rende muita grana, cara. Rende muito dinheiro e eles vão perder a porra da teta deles, cara. Eles vão perder a porra da mamata deles. Aquela cambada de filha da puta, cara, da política do Vasco, do Conselho de Benemérito, do Conselho Deliberativo. Se o Vasco for vendido 90% por Lamáquia, cara, e da maneira que ele está exigindo ali o controle total, que ele não quer interferência de ninguém no associativo, e eles querem escolher alguém do associativo, né? A cadeira que vai representar o CRVG, ele quer escolher a dedo, tá? Diante disso tudo aí, eles sabem que vão perder o controle do clube, do futebol, que gera muito dinheiro, eles sabem que vão perder a porra da mamata que tem, e estão fazendo de tudo para essa porra não andar, cara. É isso. Eu não sei se a venda vai ser boa, eu não sei se o Marco Lamáquia vai ser bom pro Vasco, eu não estou discutindo isso, mas a verdade é essa. A preocupação deles não é com o bem do Vasco, a preocupação deles é com a porra do controle que eles vão perder do futebol e a mamata deles que vai acabar. É isso, cara, é isso, entendeu? Não tem santo nessa história, não tem santo nessa história. Desse jeito o Vasco continua travado, o Diossa, que estava praticamente negociado, a negociação está travada, que o Real Bet diz que não vê confiança jurídica ali, tá? Até uma tiqueteria, né? Uma tiqueteria lá, de nome ali, de marca lá, grande lá, que estava negociando com o Vasco para prestar serviço para o Vasco, está travada a negociação. Porra, vou te contar, cara. E falar nisso, né? Não é só o pessoal do Vasco, né, que conspira, né? O presidente do Urubu, mais uma vez atacando, em entrevista ao Vene Casagrande, tá? Detalhe, tá? O negócio do técnico foi o Vene Casagrande, já falei que foi matéria dele aí. Então, o presidente do Urubu, seu BAP, Luiz Eduardo Batista, né? Veio mais uma vez em entrevista ao Vene Casagrande falar merda e querer se meter na porra da vida do Vasco também, este filho de uma puta, que acho que quer mandar no futebol de alguma forma, né? E abre aspas aí pro BAP. Não é ele, não, ele diz que não é ele que é contra, né? É a lei. Não, peraí. Deixa eu começar de novo, porque o negócio está aqui fora de ordem. Vamos lá. BAP voltou a criticar a possível venda da SAF ao Vene Casagrande. Abre aspas para esse corno. Isso é ilegal pela FIFA e pelo Código Brasileiro. Ai, mas eu sou madrasta dele. Mas está claro no código da FIFA e da CBF. Não pode. Qual é a parte do não que eles não entenderam? Olha só, cara, ele quer ditar regra, né? Diz que não tem nada contra o Vasco e que ainda é filho de vascaíno, que o pai dele era vascaíno. Olha, meu Deus do céu, a gente está muito comovido com isso, cara. E diz que não é ele que é contra a lei e ainda ele conclui no final dizendo: tem algumas SAFs que parecem SAF de safadeza. Eu não vou trazer o vídeo desse energúmeno aqui, cara, que eu não vou perder meu tempo.
Eu só quero dar um recado pra ele. Se mete na porra do seu clube, caralho! Porra! Entendeu? Se mete na porra do seu clube, deixa de ser chato, velho rabugento do cacete, tá? No vídeo ele diz que ainda se fosse outro clube, ele tava fazendo a mesma coisa. Tava nada, cara. Tá preocupado com o Vasco, do Vasco de repente criar. É por isso que eu falo, será que essa venda é tão ruim pro Vasco assim, Cerrado? Será que essa venda é tão nociva assim pro Vasco, que não tem transparência nenhuma, ao ponto do presidente do Urubu estar preocupado do Vasco ser vendido pro Marco Lamáquia, cara? Qual é a preocupação que ele tem, cara? Já que é uma furada. Né? Que o Vasco não precisava ser vendido. É uma furada o Vasco ser vendido pro Marco Lamáquia. Já que é uma furada, por que ele tá preocupado, cara? Quando foi pra 777, ninguém falou nada. A imprensa ficou quieta, os rivais ficaram quietos, a oposição ficou quieta. É impressionante, cara. Ninguém afastou a diretoria administrativa quando foi vendido para 777, ninguém afastou o Salgado, ninguém afastou o Osório. É impressionante, cara. Porra, é o caralho da hipocrisia que eu não aguento, cara. Eu não aguento. Então, porra, cara, mais uma vez esse velho se metendo. Porra, quem vai se meter na vida dele? Vai pra casa do caralho, cara. Esquece o Vasco, cara. Cuida da porra do seu time. Porra, toda hora, toda hora. Porra, que coisa chata, cara. Que homem chato, cara. Tá na hora da Força Jovem fazer uma visitinha pra esse sujeito, cara. Tá? Tá na hora da Força Jovem fazer uma visitinha pra esse sujeito. Fique com Deus, saudações vascaínas, tenha uma sexta-feira abençoada. Eu fui.